Olá, bom dia, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um capítulo da série Plano Eterno. Meus queridos, o nosso Deus ele é um ser eterno e os seus planos são eternos. E a maior dificuldade que nós temos é de compreender e entender o plano real, o real propósito de Deus para com toda a criação. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, a palavra vai nos dizer: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso aqui é um testemunho a qual a palavra de Deus nos dá no sexto dia, quando Deus concluiu toda a criação. A cada dia que ele concluía algo que ele criou, ele falava: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas no sexto dia, quando ele concluiu toda a criação, toda a ornamentação e toda a engrenagem de vida, toda a sustentabilidade da criação, ele vai dar testemunho: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E uma das maiores dificuldades que a raça humana tem após a queda é de qualificar as palavras e alinhar as informações, principalmente qualificar as palavras de Deus e alinhar as informações que o reino de Deus está emitindo para a terra dos viventes. E é isso que nos impede e nos torna até impossibilitado de extrair o teor e o plano eterno que está no coração de Deus, o real propósito de Deus para com a criação. E até mesmo aqui, qual é a forma que Deus enxerga a criação, para que ele próprio dá testemunho: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Para isso, vamos qualificar a palavra e alinhar o que foi feito nesses 6 primeiros dias de Deus para com a criação. Deus criou os 2 grandes luminares, o sol e a lua e as estrelas. Esses governam nos céus. Esses é o que governa o dia e governa a noite, e que estabelece estações, as 4 estações nessa terra. É o que faz com que essa terra passe por 4 estágios no percurso de um ano. E após ele criar essa engrenagem, esse sistema sustentável na Terra, através do Sol e da Lua, estabelecendo estações, ele chega e começa a criar na Terra e dando ordem para que a Terra produza tudo que ele cria: criar uma ideia, fazer execução da ideia, produzir, multiplicação, processo contínuo de produção de uma ideia. E tudo que ele cria e tudo que ele faz, ele dá ordem para que a terra produza, continue produzindo. E nós vamos ver que no sexto dia, Deus cria o homem com a sua imagem, com a sua semelhança. E também, ao criar o homem, ele cria a mulher, a última criação de Deus, a coroa da criação. E dá ordem para que o homem frutifique, multiplique e torne a encher a terra. Essa criação perfeita de Deus, a qual veio com o propósito de criar filhos com a imagem e com a semelhança de Deus. É por isso que no livro de Salmos nós vamos ver o salmista dizer que os filhos são herança do Senhor. Essa é a forma a qual Deus enxerga toda essa criação, e esse é o sistema, a engrenagem que mantém essa criação e que faz com que essa criação produza vida e vida em abundância. Isso é algo que fez com que Deus quebrasse os protocolos, tanto legais e tanto morais, tanto da terra dos viventes como no reino de Deus. Nós vamos ver que em qualquer nação da terra dos viventes, aqui da terra, é ilegal um pai dar um filho por sacrifício de algo, tanto aqui na terra quanto no reino de Deus. Então isso é o que fez com que Deus quebrasse esses protocolos, quebrasse essas leis legais e morais, e enviasse o seu filho ao mundo para que morresse pelo mundo. Podemos ver que o amor de Deus não é pelo homem, não é pela terra, não é pela religião e muito menos pelo cristianismo.
O amor de Deus é pelo mundo, é pelo que é o mundo? É o cosmo, é o sistema sustentável, a engrenagem de sustentabilidade de toda a criação. E uma das coisas que nós pouco entendemos e não conseguimos ter claridade e compreender a forma que Deus enxerga essa criação é porque esse reino na terra dos viventes, ele é um reino vegetal. É um reino vegetal a qual passa de estação e produz vida e tem 4 estações. Ele muda de estágio. E o reino de Deus, ele é um reino mineral. Um reino mineral é um reino de pedras preciosas. Ele vive eternamente em um só estágio. A mineração, o reino mineral, ele não tem múltiplos estágios, então o cenário sempre é único, mas a terra dos viventes, o cenário fica em ciclo, sempre mudando, devido a Deus ter dado ordem para os 3 elementos, o sol, a lua e as estrelas, estabelecer estações na terra dos viventes. Isso é o que faz com que a terra dos viventes seja vista por Deus como algo diferente e algo que está sempre em ciclo, se tornando, mudando o seu estágio e a sua forma de se ver. E isso foi algo com que Deus olhou e falou, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E isso foi o que fez ele enviar o seu filho ao mundo após a queda do homem, após o pecado do homem, a qual Deus colocou para governar a terra e ter profanado o plano original de Deus, permitindo que o mal entrasse com um outro sistema e com um outro método de matar, roubar e destruir o que Deus havia criado para que fosse dar vida e vida em abundância, frutificando e multiplicando. Isso foi com que Deus fez com que Deus enviasse o seu filho ao mundo. Mas o fato mais inusitado que nós temos dificuldade de entender e compreender é que esse plano original de Deus e os planos de Deus são eternos e nada pode frustrar e impedir os planos de Deus de se cumprir tanto na criação como também na vida do homem. Então, meus queridos, é por isso que quando Jesus Cristo chega na terra dos viventes e vai iniciar o seu ministério, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo anuncia, quando ele abre a boca no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ver que quando Jesus Cristo abre a boca e inicia seu ministério, ele começa gritando, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa é uma mensagem que o reino de Deus emitiu para a terra dos viventes através de Jesus, a qual a raça humana pouco tem entendimento sobre o que Jesus Cristo pregou. Nós sabemos, nós conhecemos, mas quase nada entendemos a respeito do evangelho do reino de Deus. Para ser mais claro e específico, a respeito desse evangelho, a raça humana ainda está em estado de inocência. Nós pouco entendemos sobre o evangelho do reino dos céus. A prova disso, nós vamos ver que hoje, no século 21, os nossos ministros atuais, os nossos teólogos, pregadores das Sagradas Escrituras, eles projetam e programam tanto o cristianismo como a raça humana para se preparar, para se santificar, para que eles possam ir morar no céu. E Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, quando desceu na terra dos viventes, ele anunciou a chegada do reino dos céus. A realidade dos fatos é que nós não entendemos o que Jesus Cristo pregou quando ele chegou na terra. Mas as boas novas que o reino de Deus está emitindo para a terra dos viventes nesses dias é que por esses dias o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Criador do céu, da terra, do mar e das estrelas, está dando voz para um exército que é dotadíssimo, que tem a habilidade, dotadíssimo e tem a habilidade de extrair, de alinhar e de proclamar o plano eterno. As boas novas que o reino de Deus está emitindo para a terra dos viventes é que Deus tem um exército habilidoso com as palavras, que é instruído em letras, que tem a habilidade de extrair, de alinhar o plano eterno, porque chegou o tempo, o plano eterno há de ser revelado e o evangelho do reino há de ser pregado. O Senhor Deus tem um exército em cima da terra que tem clareza, tem a ciência do reino e entendimento e é instruído nesse evangelho.
E esse evangelho vai ser pregado, vai ser esclarecido e vai ser alinhado no coração dos filhos de Deus, porque chegou o tempo, o plano eterno há de ser revelado. E que Deus vos abençoe e tenha um ótimo fim de semana.